muito importante a gente estar discutindo nesse momento o quadro de violações ao direito à livre manifestação, porque de fato a gente vive um momento de recrudescimento do Estado contra a liberdade de expressão, de reunião das pessoas. Isso a gente tem observado, pelo menos, desde junho de 2013, na medida em que o Estado tem aprofundado uma lógica de elitização, uma lógica de uma cidade que serve muito mais a certos interesses do capital do que aos interesses majoritários da população. Esse recrudescimento do Estado penal, do cerceamento das liberdades tem aumentado. 2013, então, foi o ano em que a gente fez esse primeiro acompanhamento. A gente conseguiu traçar um panorama das violações que o Estado cometia, né, nas suas 3 esferas, no Executivo, no Judiciário e no Legislativo. E, passado 2013, havia, na verdade, uma perspectiva muito grande de que os protestos continuassem, né? Haveria a Copa do Mundo em junho de 2014, houve o redescobrimento das ruas, um reempoderamento das ruas, e também a gente achou importante continuar nosso monitoramento, tendo em vista que o Estado teve o tempo suficiente para revisar as suas práticas e as suas ações, né, na efetivação e visando a efetivação e a garantia desse direito. A gente primeiro sempre ressalta que é uma expansão, né, de um modelo repressivo de movimentos sociais e defensores de direitos humanos, que data de um momento muito anterior a 2013, mas de fato com o início das grandes manifestações ele ganha muita força, né, e ele se torna muito mais aparente. A gente percebeu que durante essas manifestações, realmente, como está no dossiê, várias técnicas e táticas novas estavam sendo utilizadas. Eu estava lá no Museu do Índio quando testaram a máquina supersônica, tática de, por exemplo, de infiltrar desde o princípio homens dentro das manifestações e dos grupos políticos, não só no dia da manifestação, mas participando efetivamente da articulação. Isso ficou notado para a gente. Quando algumas ações nossas, a gente já sentia que estava tudo já preparado para que todo esse aparato entrasse em ação, né? O que nós temos a colocar como instituição Polícia Civil é que, primeiro, a Polícia Civil não atua na parte ostensiva, ela não atua nas ruas, em patrulhamento. Então, essa parte, o uso progressivo da força, tudo mais, é uma seara de competência e atribuição da Polícia Militar. O que a Polícia Civil faz, o papel que ela desempenhou diretamente nesses eventos, foi o quê? Na apreciação de flagrantes. Supostos flagrantes, né? Porque até chegar e serem confirmados como tal pela autoridade policial, que é o delegado de polícia. O Estado brasileiro, ele atuou em junho de 2013 como ele atua historicamente. Ou seja, se pegar a história do nosso país, sempre que o povo brasileiro levantou-se para cobrar uma ordem social nova, ou mesmo reivindicar direitos básicos, ele foi tratado a ferro e a fogo. Seja nos períodos abertamente ditatoriais, né, como Vargas ou o regime militar, também nos períodos democráticos. Bom, a gente identificou que diversas violações continuaram a ocorrer, né, o que a gente já tinha verificado em 2013. Então, por exemplo, falta de identificação policial continuou sendo uma prática corriqueira, detenções arbitrárias, detenções por averiguação, que é uma prática que era da ditadura militar, hoje em dia não existe mais, continuaram a ocorrer. A gente verificou, por exemplo, que nesses 740 protestos, mais de 840 pessoas foram detidas, né? Esse número é muito expressivo e mostra, né, a arbitrariedade desse tipo de prisão. Então, por exemplo, eu posso ter um grupo ideológico e ter uma mentalidade, uma filosofia, eu posso levar placa, eu posso me manifestar, eu posso gritar, eu posso agir dentro de tudo que a liberdade de expressão me faculte. No momento em que eu produzo um explosivo e compartilho para que as pessoas arremessem explosivos, eu virei o fio. Eu estou praticando um delito. Então, o trabalho investigativo da Polícia Civil foi muito focado em desvios de conduta, em indivíduos que estavam no meio para praticar delitos como roubos e furtos, e também naqueles que estavam tentando criar uma espécie de ação armada com o emprego de explosivos e outros artefatos que estavam colocando em risco a incolumidade pública. O Rafael Braga ele foi detido emblematicamente no dia 20 de junho, né?
ele foi encontrado com 2 frascos de produtos de limpeza, um de pinho-sol e outro de água sanitária. Isso foi suficiente para que o Estado processasse essa informação como se ele estivesse portando coquetéis molotovs, sendo que encontraram uma ínfima quantidade, isso dito pelos próprios peritos, uma ínfima quantidade de etanol, insuficiente para qualquer processo explosivo, mas mesmo assim ele foi condenado em primeira instância. Hoje a gente, na verdade, se depara com a situação da ação dele estar transitando em julgado e a gente vai, na verdade, pedir uma revisão criminal para combater essa prova que foi constituída contra ele, que na verdade é totalmente absurda. E aí a gente sempre também marca a diferença entre o que é a repressão policial numa manifestação aqui no centro do Rio de Janeiro, no centro de São Paulo, e o que é uma repressão em zona de favela e periferia, inclusive quando se trata de manifestação, que é uma repressão muito dura com uso de armamento menos letal, mas que não tem uma presença tão massiva de armamento letal quanto você vê em manifestações de favelas e periferias, em que a grande parte da repressão é feita através do uso de tiros randômicos e aleatórios de armamento mais letal, com um forte noticiamento, tentando ligar a crime organizado e tentando descaracterizar aquilo enquanto uma manifestação popular. Porque aonde você pode transformar a ordem, transformar o sistema, transformar a realidade, é justamente nas ruas. A insatisfação, né, diante do que a gente vive é nas ruas. E aí que você pode transformar. Por isso que é fundamental que haja o controle do espaço urbano. E quem controla o espaço urbano é a Força Armada do Estado. E a Força Armada do Estado é a polícia, que tem a prerrogativa da violência. E ela controla de todas as maneiras. Ela controla nas favelas, matando. Cada vez mais as comunidades estão sofrendo repressão policial. E vide agora mais essa morte do menino Christian lá em Manguinhos, entendeu? Então, infelizmente, a gente vive um momento muito triste. Se não houver nenhuma mudança, com certeza todos nós vamos ser afetados. Isso é o mais incrível dessa história.